Vamos lá. Dicas, né? Dicas sobre obesidade e público fitness, né? Então, umas coisas, mito ou verdade, né? Mitos ou verdade sobre obesidade. Vamos falar agora sobre obesidade. Tirar um teretetê de pé de ouvido, como se diz no norte, né? Então, simples, prático. Quase todos os pacientes obesos com percentual de gordura acima de 50%, essa pergunta aí que eu faço aí, né? Então, se a pessoa com mais de 50% de gordura, não é isso? Mais de 50%, qual o significado? A gordura funciona como uma glândula endócrina, ela produz vários hormônios. Ela produz a gordura corporal acima de 50%, acima de 40%, já ela começa a produzir várias substâncias tóxicas e alguns hormônios. Hormônios produzidos principalmente pela gordura abdominal é o cortisol, o hormônio do estresse. Repare, a glândula suprarrenal produz cortisol e catecolaminas, tá certo? A gordura abdominal ela produz hormônio feminino e produz o que? Cortisol. Aí está o veneno, tá certo? Deu para entender? Então, a gordura abdominal, se você tem essa gordura abdominal, abdômen de chope aí, que você diz que é outra coisa, né? Então, preste atenção. Essa gordura abdominal sua, ela produz cortisol, o hormônio do estresse. 2, ela produz hormônio feminino, por isso que o risco de infarto é muito grande nas pessoas com gordura abdominal. E terceiro, nos homens, essa gordura abdominal vai influenciar na sua libido. Pode contar a história de pescador, tudinho, mas ela influencia. A gordura abdominal é um sinônimo de várias coisas. E além disso, ela produz 76 enzimas inflamatórias. As mais conhecidas é a TNF-alfa e a interleucina 6. Então, gordura abdominal, repetindo, ela produz 76 substâncias tóxicas. As principais é a interleucina 6 e o TNF-alfa. Por isso que a maioria dos gordinhos tem aquelas dores articulares, dores na coluna. Então isso é provocado pela gordura corporal. Outra coisa que precisa ser dita, ou alguns gostam, outros não gostam, quase todo gordinho, por que um atleta, por que o Michael Phelps, um atleta de ponta, come 15 mil, 18 mil calorias por dia, por que o gordinho não pode comer 800 calorias, não pode comer 1000 calorias, que ele engorda, tá certo? Então as perguntas é simples. Todo gordo, todo gordinho não tem massa magra. Desafio aí. Alguém provar que o gordinho tem massa magra. Um gordinho com 50% de gordura corporal, então ele não tem massa magra suficiente para queimar aquela gordura. Ele pode caminhar daqui a Belém do Pará a pé e ele vai perder 1 grama, 1 quilo no máximo. Por quê? Porque não tem os músculos que queima a gordura corporal. Existe um livro aí, pelo personal das estrelas de Hollywood, que ele fala: transforme seu corpo numa máquina de queimar gordura. Tá certo? Isso é um livro aí que tem no mercado. E o próprio Nuno Cobra, ele fala no seu livro da Semente da Vitória que o músculo é um braço do cérebro, tô certo? Então, quando ele falou isso, escreveu no livro dele, ele estava certíssimo. Então, simplificando para você aí que está do outro lado, se você está com o percentual de gordura aumentando, você tem gordura abdominal, sua massa magra e o estresse são 2 fatores que precisam ser modificados. A massa magra numa pessoa gorda, que tem tendência à obesidade, é difícil pra caramba de se construir músculo. Que eu diga aí os nossos amigos Fabiano Borsato, o Adilson Abadeça, o Fernando, a Andressa, todos são personagens treino aí de renome aqui em São Paulo e no Brasil. Então, massa magra é importante para gordinho, só que não basta ele fazer uma dietinha, ficar parado, fazer caminhada, que não vai solucionar. Ele precisa fazer exercício resistido.
Precisa ser essa musculação tradicional? Não, tem vários tipos. Tem o Pilates, tem aquele exercício que o pessoal utiliza a força do próprio corpo, né? O famoso rope. O CrossFit aí, por exemplo, também é um tipo de exercício que é muito bom também, que a pessoa se mexa, aquele detalhe, mexa-se, né? Mexa-se para você combater a gordura abdominal. Mas o fato é, gordura corporal é sinônimo de pessoas que não têm massa magra suficiente para metabolizar a gordura do corpo dele. À medida que ele perde a massa magra, é a mesma coisa do diabético. À medida que ele perde massa magra, a glicemia dele aumenta. Ele não consegue estabilizar a glicemia. Pode passar dosagem de insulina, quer dizer, precisa ter massa magra. Tá certo? Massa magra é o máquina de metabolizar carboidrato e gordura. Como se constrói isso? Aí são os detalhezinhos de quem conhece, os personal trainers, nutricionistas, os médicos especializados em fisiologia do exercício, medicina do esporte, e assim outras especialidades, mas cada um tem seu conhecimento específico sobre esse assunto. Mas para as pessoas leigas, então se ela está aumentando o seu percentual de gordura, não consegue solucionar só com a dieta, com a caminhada, ela precisa construir músculos. Agora, o que é que destrói músculos? Aí pergunta, o que é que faz? O que eu já falei antes. Uso abusivo de corticoides, hormônios corticoides, como a prednisona, prednisolona, né? Estresse exacerbado, né? Uma vida sedentária, alimentação inadequada, então você precisa ter uma ingesta maior de proteína do que de carboidratos. Às vezes algumas pessoas só com a dieta e com a caminhada elas conseguem, quando é quantidade de peso até 10 quilos, 8 quilos, 5 quilos, ela consegue. Com a dieta, com uma caminhada, uma dieta hiperproteica, dieta das proteínas e carboidrato, reduzir seu percentual de gordura, baixar de peso, tá certo? Reduzir as medidas corporais, mas precisa fazer alguma coisa. Você sabe, você pode conhecer tudo isso através de exames específicos que existem no mercado, tanto de DNA como exames convencionais. Agora, só dosagem de hormônio da tireoide, dosagem de cortisol, de colesterol e triglicérides, isso não traz resposta para metabolismo nenhum. Existem outros exames que são necessários para que você monte um diagnóstico perfeito de como a pessoa não consegue construir músculo, o que impede ela de ter músculo e o que faz ela perder músculo. Isso que é importante, principalmente para os médicos novos que estão chegando no mercado, né, que estão vindo agora, é o conhecimento de um pouquinho de genética e saber interpretar os exames de laboratório, que, entre aspas, o metabolismo fala, né? O metabolismo fala através dos exames. Então, o que é que impede essa pessoa de construir músculo? O que ela faz ela perder músculo? Um exame só não é suficiente. Existem grupos de exames que a leitura deles levam a essas respostas. Fui objetivo, trouxe a resposta que você estava me questionando. São 37 anos na área, hein? 37 anos. E todo esse caminho aí que o pessoal está trilhando, eu já trilhei, de treinamento, de busca do corpo perfeito, como eu falei aí num texto que eu fiz. Então, nos anos 90, onde eu estava lá no Fuzileiro Naval, na Marinha, né, eu via muito para o Rio de Janeiro, porque o centro da Marinha é Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, nos anos 90, existia um negócio chamado culto ao corpo. Então, na praia aí do Leblon, de Copacabana, né, a gente via muito isso, as pessoas falando em culto ao corpo, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, aí na Vieira Solto, no calçadão da Vieira Solto, aí no domingo, né? Então, a gente encontrava muitas pessoas falando em culto ao corpo, corpo sarado, corpo malhado, né? Então, hoje é muito importante, né? Cérebro malhado, corpo sarado. Então, essa expressão é muito usada no Rio de Janeiro, né? Não que eu seja do Rio de Janeiro, eu sou de Belém do Pará, estou há 34 anos aqui em São Paulo, né? E as opiniões se divergem, mas a medicina é transparente em qualquer lugar, aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo.
Quem sabe, sabe. Quem não sabe, se sacode, não é isso? Então é bom ter vivência, experiência nessa área de fisiologia do exercício, de nutrição esportiva, mas saber ler os exames, interpretar o exame. Colesterol, triglicérides, tireoide não traz resposta para obeso nenhum, tá certo? E o público fitness aí, os médicos, profissionais de educação física e nutricionistas que quiserem uma parceria, estamos à disposição aí para conversar e trazer o que é melhor para os nossos clientes, né? Nossos clientes, nossos pacientes. Espero pelo seu contato. Vem comigo. Um abraço.